Amen. Let us pray. Amém. Vamos orar. Hold hands with your neighbor. Dê a mão para o seu vizinho. Wherever any two shall touch and agree, Toda vez que dois entrarem em concordância acerca de alguma coisa, it shall be done of our Father who's in heaven. será feito pelo nosso Pai que está nos céus. Amém. Father, we come to you today. Pai, nós nos aproximamos do Senhor nessa manhã. We thank you for giving us your kingdom. E nós te damos graças porque o Senhor nos deu o teu reino. Thank you for making us citizens of your kingdom. E obrigada por nos fazer cidadãos do seu reino. Thank you for making us ambassadors of your kingdom. Obrigado por também nos tornar embaixadores do teu reino. Help us to be faithful in representing you. Ajuda-nos a ser fiéis enquanto te representamos. Everywhere we go, Em todos os lugares que may formos. people know Que as pessoas saibam that we represent heaven. que nós representamos os céus. Fill us with your Holy Spirit every day, Enche-nos com o teu Espírito Santo a cada dia. that we may have the power to demonstrate your kingdom. Para que possamos ter poder para demonstrar o teu reino. That we may be able to heal the sick, Para que possamos curar os cast enfermos. out demons, Expulsar demônios. raise the dead, Levantar os mortos. feed the hungry, E dar pão ao faminto. and preach the good news E pregar as boas of the novas kingdom of God. do reino de Deus. We agree today Nós concordamos nessa manhã that you will give us revelation knowledge que o Senhor vai nos dar um conhecimento de revelação. and fill us with the spirit of wisdom E o Senhor vai nos encher com um espírito de sabedoria. and change us forever. E vai nos transformar para sempre. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem sentar. While you are being seated, Enquanto vocês vão sentando, I want to tell you a little secret. eu quero te falar sobre um pequeno segredo. The secret of becoming an effective leader. O segredo de como se tornar um líder eficaz. And this goes for everybody, E isso aqui se aplica a todas as pessoas, even for the bishops. até mesmo para os nossos bispos. A title does not make you a leader. Um título não faz com que você se torne um líder. A title does not make you a leader. Um título não te faz um líder. A position does not make you a leader. E nem mesmo uma posição te transforma em um líder. So many of you were ordained last night, E muitos de vocês foram ordenados ontem à noite. and hands were laid upon you. E vocês receberam imposição de mãos. But that does not make you a leader. Mas isso não faz de você um líder. Leadership is not magic. A liderança não é uma coisa mágica. Leadership is a result. Mas liderança é resultado. It's a result of a process. É o resultado de um processo. One of the secrets of leadership Um dos segredos da liderança is the pursuit of knowledge, é a busca do conhecimento, not the pursuit of power. não a busca do poder. You can only become what you learn. Você só pode se tornar aquilo que você aprende. You can only know what you've learned. Você só sabe aquilo que você aprende. Your title does not make you a leader. O teu título não te transforma em um líder. Jesus preached to the multitudes, Jesus pregou às multidões, but he never preached to his disciples. mas ele nunca pregou aos seus discípulos. He taught them. Ele os ensinou. Preaching is declaration. A pregação é uma declaração, Teaching is training, mas ensino é treinamento, instruction, é instrução, transfer of information. é uma transferência de informação. That's how you grow.
E é assim que você cresce. Paul, the apostle, O apóstolo Paulo was an excellent leader producer. era um excelente produtor de líderes. Most of the effective leaders in the New Testament church were produced by Paul. A maior parte dos líderes eficazes da igreja neotestamentária foram fruto do trabalho de Paulo. The apostle Peter did not produce too many leaders, Pedro não produziu tantos líderes, even though he was the first pastor. apesar dele ter sido o primeiro pastor. But Paul, Mas Paulo, thank God for Paul, graças a Deus por Paulo, he produced leaders. ele produziu líderes. Timothy, Timóteo, Titus, Tito, Philemon, Filemon, Barnabas, Barnabé, Apollos. Apolo. He produced people who changed people. Ele produziu pessoas que mudaram pessoas. Why was Paul so effective as a leader? E por que Paulo foi tão eficiente, tão eficaz como líder? Because Paul understood the secret of leadership, É porque ele entendeu o segredo da liderança, the pursuit of knowledge. que é a busca do conhecimento. Bishop Robson has written many books. O Bispo Robson já escreveu vários livros. Every one of you should read all of his books. Cada um de vocês deve ler todos os livros que ele escreveu. Don't say amen. Não diga amém. Read them. Leia. Why? Por quê? Because in those books are his instructions. Porque você vai encontrar o ensino dele ali dentro daqueles livros. Every bishop Cada bispo must read his books. tem que ler esses livros. Don't assume you know what he thinks. Não ache que você já sabe o que passa na mente dele, o que ele pensa. Every one of you who were ordained last night, Cada um de vocês que foi ordenado ontem à noite, make it your commitment faça um compromisso to buy all of his books. de comprar todos os livros dele. Make it your library. Faça com que isso faça parte da sua biblioteca particular. And read. E leia. It's okay to dance. É muito bom It's dançar. good to clap. É muito bom aplaudir. It's good to sing. Muito bom cantar. But that does not train you. Mas isso não traz treinamento. Leaders are readers. Líderes são leitores. Leaders are readers. Líderes são leitores. Leaders are readers. Líderes são leitores. Leaders never stop learning. Os líderes nunca param de aprender. Why was Paul more effective than Peter? Por que Paulo foi mais eficaz ou eficiente do que Pedro? History teaches us A história nos mostra that Peter could not read. que Pedro não sabia ler. Peter could not write. E ele não sabia escrever. There are two short letters that are attributed to Peter. Existem duas cartas bem curtinhas que foram atribuídas a Pedro. In this Bible. E nessa Bíblia inteira. But Peter did not write them. Mas Pedro não foi quem as escreveu. They were written by John Mark, Elas foram escritas por João Marcos, a young man. um jovem.
Because Peter could not write. Porque Pedro não sabia escrever. Peter did not develop himself intellectually. Ele não se desenvolveu intelectualmente. He had power. Ele tinha poder, He had anointing. tinha unção, He had a big mouth. tinha um bocão. He could preach. Ele podia pregar bem, But God could not use him much. mas Deus não podia utilizá-lo tanto. Jesus liked Peter's zeal. Jesus amava o zelo que Pedro tinha. But Jesus said many times Mas Jesus disse muitas vezes to Peter para Pedro and to James, e para Tiago, to John, para João, he said, ele disse: I have much that I want to say to you now, eu tenho tanto para dizer para vocês, but you cannot understand. mas vocês não conseguem entender. He was saying to them, you cannot handle the concepts. Ele diz, em outras palavras, ele estava dizendo: vocês não têm condições de absorver os conceitos. You did not train yourself intellectually. Vocês não foram treinados intelectualmente. You did not study. Vocês não estudaram. You did not read. Vocês não leram. Did not develop yourself. Não se desenvolveram. So I'm limited to what I can teach you. Então eu fico limitado naquilo que eu posso ensiná-los. You won't be like that. Mas vocês não serão assim. Amen. Amém? Amen. Amém? Most of the New Testament was written by Paul. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Why did Jesus reveal so much to Paul? Por que Jesus trouxe tanta revelação para Paulo? Revelations Revelações, like redemption, como sobre a redenção, the kingdom, sobre o reino, the second coming of a Christ, segunda vinda de Cristo, a grace, graça, giving, dar, moral conduct, a conduta moral, church administration, administração da igreja, leadership, liderança, ordaining people. como ordenar pessoas. This book, Nesse livro, most of the New Testament written by Paul. a maior parte dele, do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. How could God reveal so many deep things to Paul? Como é que Deus podia revelar coisas tão profundas para Paulo? Because Paul went to school. Porque Paulo foi para a escola. Paul was a reader. Paulo era uma pessoa que lia muito. Even when Paul had written many of these letters, Mesmo depois de ter escrito tantas cartas. and Paul taught thousands of people. E Paulo teria ensinado milhares de pessoas. And even after Paul rose the dead, E mesmo depois de ter levantado healed the mortos, sick, curado enfermos, cast out demons, expulsado demônios, and built many e churches, ter construído tantas igrejas. they put Paul in prison. Eles colocaram Paulo na prisão. What did Paul ask for? Qual foi o pedido de Paulo quando ele estava na prisão? He said, bring my books. Ele disse: tragam os meus. You never know enough. Você nunca saberá o suficiente. A leader is always hungry. Um líder está sempre faminto. Don't let your title stop you from growing. Não permita que o seu título te impeça de continuar crescendo. Read. Leia, Read. leia. Turn the TV off. Desligue a televisão. Read. Leia. Turn the music off. Desliga a música. Read. Leia.
Read the Bible. Leia a Bíblia. Not just for a sermon. Não somente no domingo ou para o seu filho. Read books. Leiam livros. Good books. Bons livros. Read all of your bishop's books. Leiam todos os livros dos seus bispos. Read his lovely wife's books. Leia os livros da Bispa Lúcia. Read. Leia. Paul had a young man he was training. Paulo tinha um jovem que ele estava treinando. Paul said, Timothy, E ele disse, Timóteo, I know you are excited. eu sei que você está assim, todo cheio de You want to alegria. be a leader. E você quer ser um líder. And you want to change the world. Você quer mudar o mundo. My son, Meu filho, study. estude. Study so God could approve you. Estude de tal maneira que Deus é quem vai te aprovar. Interesting. É interessante. What does that mean? O que isso significa? If I don't study, Se eu não estudar, God won't approve me. Deus não vai me aprovar? Read. Leia. In the book of Hosea, chapter 4, No livro de Oséias, no capítulo 4, I want you to read it for yourself. eu quero que você leia aí mesmo. Come on, young people, read. Vamos lá, rapidinho. Oséias, capítulo 4. Leaders are always growing. Os líderes estão constantemente crescendo. The spirit of leadership. O espírito de liderança. Hosea chapter 4, verse 6. Oséias 4, verso 6. My people are being destroyed because of a lack of knowledge. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Interesting. É interessante. God does not say Satan destroys you. Deus não está dizendo aqui que o pecado é que te destrói, Sin destroys you. que o pecado destrói. Demons destroy É you. verdade, demônios destroem também. So no. He said, my people are destroyed because of a lack of knowledge. Mas ele diz aqui que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento. Ignorance. Ignorância. Nothing is worse than a powerful fool. Não existe nada pior do que um tolo cheio de poder, poderoso. A fool with power. Um tolo em poder ou com poder. Will destroy. Ele vai te destruir. When God wants to reveal something very important, Quando Deus quis revelar alguma coisa muito importante, He looks for the intelligent. Ele sempre procurou aqueles que eram inteligentes. I didn't know that. Eu não sabia disso. Moses Moisés was a university graduate. era um homem formado na universidade. He graduated from the universities of Egypt. Ele se formou nas melhores universidades do Egito. He was intelligent. Ele era inteligente, He could write. podia escrever. His family could not write. A sua família não sabia The escrever. Egyptians were the first ones to develop an alphabet. E os egípcios foram os primeiros a desenvolver um alfabeto. He was the only Hebrew who could write. Ele era o único hebreu que sabia escrever.
intelligent. inteligente. Thank God Moses could write. Graças a Deus que Moisés sabia escrever. God says, come to the mountain. Porque Deus chamou I para want vir à to tell montanha. you something. E ele falou, vou conversar com você I ali, want you to write Moisés. it down. E eu quero que você escreva o que eu vou falar. Suppose he could not write. Imagina se ele não soubesse escrever. Leaders are always learning. Os líderes estão sempre aprendendo. So he wrote Então ele escreveu Genesis, Gênesis, Exodus, Êxodos, Leviticus, Levíticos, Numbers, Números, Deuteronomy. Deuteronômio. Aaron could not write. Arão não sabia escrever. He could talk. Ele podia falar bem. So God said, Moses, Então Deus disse para Moisés, you will tell him what to say. você vai dizer para Arão o que ele deve falar. You want God to use you Você quer que Deus te use to become a great leader? para se tornar um líder grande? Study, Estude, read. leia. Joseph, José, he graduated from the University of Egypt. ele também se formou na Universidade do Egito. God made him a great leader. E Deus o transformou em um grande líder. God could reveal to him deep E dreams, Deus pôde revelar a ele sonhos profundos, intellectual concepts, conceitos intelectuais, economic ideas, ideias econômicas, because he was a reader. porque ele era alguém que lia. Daniel Daniel graduated from the University of Babylon. se formou na Universidade da Babilônia. He became a secretary in government. E ele se tornou secretário do governo. God used him to be a great leader. Deus o usou para ser um grande líder. Shadrach, Meshach, Abednego. Sadraque, Mesaque, Abednego. The Bible says that they were learned in the arts of Babylon. A Bíblia nos fala que eles aprenderam de todas as artes ensinadas na Babilônia. They were students. Eles eram estudantes. God made them great leaders. E Deus os tornou grandes líderes. I want you to be great leaders in Eu Brazil. quero que o Brasil tenha grandes líderes. Your bishop wants you to be great leaders in Brazil. E o seu bispo também deseja que o Brasil tenha grandes líderes. Look who God chose to lead you. Olha só quem é que Deus escolheu para te liderar. Not a theologian, Não é um teólogo, a university professor. mas era um professor universitário. This ministry was not built by power alone. Esse ministério não foi construído somente por causa do poder, Wisdom, sabedoria, intelligence. inteligência. Read. Vamos ler. My people are destroyed because of a lack of knowledge. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Read the next verse. Leia o Next versículo line. seguinte, desculpe, a linha seguinte. Read. Leia. Everybody, together. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Hallelujah. Aleluia. Do you understand? Vocês entendem? Now, Agora, God says, Deus diz, because you have rejected knowledge, I must also reject you. porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também tenho que rejeitar vocês. It's impossible to reject something that is not available. É impossível rejeitar alguma coisa que não está à sua disposição.
God says, Deus disse, because you have rejected knowledge, I must also reject you. porque vocês rejeitaram conhecimento, eu também devo rejeitar vocês. How do you reject knowledge? Como é que você rejeita o conhecimento? You do it every time you walk past the book table. Você faz isso todas as vezes que você passa direto e não para na mesa de livros ou na livraria. You reject it every time there's an opportunity to go to a seminar, but you don't go. You watch TV. Você rejeita o conhecimento todas as vezes que você tem a oportunidade de ir para um seminário, mas você não vai e fica assistindo televisão. You reject knowledge every time you have an opportunity to buy a CD of teaching or a video of teaching, but you buy food. Você rejeita o conhecimento todas as vezes que você tem a oportunidade de comprar um vídeo ou um CD com uma mensagem, mas você não compra e compra comida. Hallelujah. You have a choice. Você tem uma escolha. You can buy a book Você pode comprar um or a livro sandwich. ou um sanduíche. Proverbs chapter 4 verse 7 says, Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: wisdom is supreme. Wisdom is supreme. A sabedoria é suprema. So get wisdom. Então, alcance a sabedoria, busque a sabedoria. And if it costs you all you have, get understanding. E com tudo que você tem à sua disposição, busque entendimento. It's a powerful verse. Esse é um versículo muito poderoso. If it costs you all you have, Se custar tudo que você tem, it says get understanding. ainda assim, busque entendimento. If all you have Tudo que você tem is 50 real, é R$50. God says you can buy a sandwich E Deus fala, você pode comprar or you can buy comida knowledge. ou você pode comprar conhecimento. If you buy the sandwich Se você comprar um sanduíche, and you eat it, você come if it lasts for 6 hours in your system, e vai durar só 6 horas no seu sistema. and then it's gone. E depois vai embora. But if you buy a book Mas se você comprar um livro and you read the book, e você ler esse livro, how long will it last? quanto tempo vai durar isso em você? Forever. See. Leaders are readers. Os líderes são leitores. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. God says, because you have rejected knowledge, I must also reject you. A Bíblia nos diz que Deus diz, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também sou obrigado a rejeitar vocês. Does God reject people? Será que Deus rejeita as pessoas? He says so. Está escrito. What does he mean? He will reject O you. que significa ele nos rejeitar? In Brazil, No Brasil, I was in Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro and I saw a few factories. e eu vi algumas fábricas. You manufacture things in Brazil. Vocês produzem muitas coisas aqui no Brasil. I want you to visit a factory Eu queria visitar uma fábrica and see how factories operate. e eu queria ver como é que elas funcionam. They make little gadgets, Eles pegam aquelas pecinhas and there's a man in the factory, usually with a white coat. e existe um homem na fábrica, normalmente com um uniforme ou um jaleco branco. Every factory has one of these men with a white coat. Toda fábrica tem um desses homens com um jaleco branco. Sometimes it's a woman. Às vezes é uma mulher. And they wear white gloves. E eles usam umas luvas brancas. Go visit the factories, you will see Se them. você for uma fábrica, você vai ver isso. And they're always standing up.
E eles estão sempre ali olhando. And they're standing next to this conveyor belt. E eles estão ali olhando perto daquela linha de montagem onde está passando o produto. And the gadgets, the products are coming down the conveyor belt. E os itens, os produtos passam por ali. What do? E o que eles fazem? They pick up a product, Eles pegam um produto, they look at it, olham, they put it back. põem de volta. And as they come, Pega um próximo, they pick up products, pega o produto, they look at it. examina, And then they pick up a product, pega mais um, and they look at it. olha, And they step back. e aí ele sai para trás. And they throw it in a box. E aí joga numa caixa. They look up the product, Pega um outro, look at it, examina, põe. put it down. Look at Pega a o product, outro, põe. look at a product, Mais um produto, step back, dá um passo atrás, put it in a box. joga na caixa. What is that box? O que tem naquela caixa? The box is called rejects. Aquela caixa se chama refúgio ou rejeitados. What is a reject? O que é um refúgio, algo A rejeitado? product with a defect É um produto que tem um defeito, that does not represent the company's quality. que não representa o padrão de qualidade daquela empresa. They don't allow it to go out to the market. Então o que eles fazem? Eles não permitem que isso vá e entre no mercado. They don't want that product to represent the name of the company. Eles não querem que aquele produto represente o nome da empresa. So they reject, Então eles rejeitam, reject, rejeitam, reject. rejeitam. The others they look at Os outros que eles estão and they vendo say ali, approved, e eles põem o selo de aprovado, approved, aprovado, approved, aprovado, reject, rejeitado, approved, aprovado, reject. rejeitado. Paul says, Timothy, Paulo diz para Timóteo, study, estude, read, leia, learn, aprenda, so that God can de forma que Deus pode approve, colocar o selo de aprovado. approve. Aprovado. Hallelujah. Aleluia. Reject. Rejeitado. Because you have rejected knowledge, Porque vocês rejeitaram conhecimento, I will reject. eu vou rejeitar. The next statement says, E a próxima afirmação diz: and you will be no priest before me. e vocês não serão mais sacerdotes diante de mim. What is a priest? O que é um sacerdote? A priest is one who represents God to the people. É aquele que representa Deus diante do povo. One who represents the people to God. Ou que representa o povo diante de Deus. So a priest, the word simply means representative. Então, um sacerdote é simplesmente um representante. A priest represents God Um sacerdote representa Deus to the people ao povo. and the people to God. E também representa o povo a God Deus. says, Deus disse, if you are ignorant se você for and you ignorante, don't study e se você não and estudar, you don't get e se knowledge, você não and you adquirir don't conhecimento e não ler, he says you will not represent me. então você não vai mais me representar. He didn't say he will send you to hell. Ele não disse que vai te mandar para o inferno. He'll just reject. Ele simplesmente rejeita. He'll hide you in a box. Ele te esconde numa caixa. He will not expose you. Ele não vai permitir que você seja exposto. You want God to give you a great ministry, Você quer que Deus te dê um grande A powerful ministério, ministry. ministério de poder, an awesome church, uma igreja an fantástica, awesome youth group. um grupo de jovens You want maravilhoso. God to give you a big children's ministry? Você quer ter um ministério cheio de God desafios. says, read, Então Deus te diz, study. leia, estude. You know why many churches don't grow? Sabe por que muitas igrejas não crescem? Because Por quê? God is protecting people from you. Deus tem protegido as pessoas de se aproximarem de você.
Hallelujah. God doesn't want people to inherit ignorance. Deus não quer que as pessoas herdem ignorância. So he keeps them away from your ministry. Então ele faz com que elas não se aproximem do teu ministério. Hallelujah. Aleluia. That is why Jesus kept Peter in Jerusalem. Por isso é que Jesus manteve Pedro em Jerusalém. Peter never built a church outside of Jerusalem. Pedro nunca construiu uma igreja fora de Jerusalém. Why? Por quê? He was prejudiced. Porque ele era cheio de preconceito. He was ignorant. Era ignorante. He was a powerful man. Era um homem poderoso. Great man. Um homem grandioso. Preacher. Pregador. Cast out demons. Expulsava Heal the demônios. sick. Curava os enfermos. But ignorant. Mas ignorante. Paul was a Jew. Paulo era um judeu. Peter was a Jew. Pedro também era judeu. There was a Gentile man Existia um gentil on the coast, Caesarea, na costa, no litoral da By the Cesareia, Mediterranean Sea. no litoral do And he was do mar praying. Mediterrâneo, e ele estava orando. He wanted to know God. Ele queria conhecer a Deus. He wanted to know God. Queria conhecer a Deus. He was not a Jew. Ele não era judeu. His name was Cornelius. E o nome dele era Cornélio. He was a Roman. Ele era um romano. But he wanted to know the true God. Mas ele queria conhecer o Deus verdadeiro. And he was praying, E ele estava orando. I want to know God. Eu quero conhecer a Deus. And God says, E Deus diz, oh, I have to answer his prayer. eu preciso responder essa Whoever oração. calls unto me, I must answer. Eu tenho que arranjar alguém que ele tenha acesso, ele possa So encontrar. God looked to see who he could send. Então ele olhou para ver quem que ele ia enviar. And he saw Peter. E aí ele viu Pedro. Peter was in Jerusalem. Pedro estava ali em Jerusalém. And God says, oh no. E Deus disse, ai não. He's the only one ready. Ele é o único que está por perto. But he's ignorant. Mas ele é ignorante. So he says, Peter, Então ele disse, Pedro, there's a Gentile tem um gentil who needs to know me. que precisa me conhecer. Can you go and tell him about Será me? que você pode ir falar com ele sobre mim? I hate them. Eu detesto gentios. You cannot become an effective leader Você não pode se tornar um líder eficiente if you are se prejudiced. você for cheio de preconceito. Bishop is praying for God to raise up leaders Bispo tem orado que Deus levante líderes and take the kingdom gospel all over Brazil. que possam levar o evangelho do reino por todo o Brasil. What if God speaks to you right now? Agora, e se Deus falasse com você agora He says, look, e dissesse, olha, there's someone up north in Brazil, tem alguém lá no norte do Brasil, in the black town. numa cidade ali bem I want you to escondida. go to them. Eu quero que você vá lá. Stay there for 10 years. Fique ali por 10 anos. Oh God, Oh, Deus. I don't like those people Eu não gosto daquele pessoal lá, Deus. because I can't use you. Eu não consigo ir lá, So I não. will keep you in a little town Então ele vai te manter ali num outro in São lugarzinho, Paulo talvez em São Paulo, with people that are just like you com pessoas que são semelhantes I a cannot use você. you Mas ali ele não pode te to go to the usar. world. E ele não pode te usar para ir para um outro lugar. You are ignorant. Você é ignorante.
God says, Peter, Aí com Pedro, you got a problem. nós vemos aqui, ele falou, Pedro, você tem um problema. Since you won't listen to me while you are awake, Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arranjar um jeito de falar com você talk enquanto to you. você está acordado. I'll talk to you while you are E asleep. eu vou falar com você, já que é difícil falar com você acordado, eu vou falar com você enquanto você estiver dormindo. So God shows him a dream. E aí Deus lhe deu um sonho. He shows him all of these animals. E mostrou todos aqueles animais, Unclean. todos imundos. And God says, Peter, E Deus falou, Pedro, eat them. come. No. Não, Deus. It's against my conviction. Não, está contra as minhas convicções. 3 times. Por 3 vezes. God says, Peter, Deus falou, Pedro, eat them. come. Open your mind. Abra sua mente. Travel. Viaje. Learn. Aprenda. Expose yourself. Se exponha. Read. Leia. A true leader Um líder de verdade has no prejudice. não tem preconceito. Peter says, okay. Então Pedro falou, tá bom, tá bom. All right. I still hate them. Eu ainda detesto aquele pessoal. But I'll only go because you want me to go. Mas eu só vou porque o senhor está me mandando. Peter went. Pedro foi He told them about God. e falou sobre Deus para aquele They were filled pessoal. with the Holy E Spirit. eles foram cheios do Espírito Santo. And they lived. Peter lived with them. E Pedro então ficou morando ali They com fed eles. Peter. Eles alimentaram Pedro. A few days later, Alguns dias mais tarde, some of Peter's Jewish friends heard about it. alguns dos amigos judeus de Pedro ficaram sabendo da história. And they came to see. E eles foram vê-lo. Peter, Pedro, you're living with those people. você está aí morando com esse pessoal? And the Bible says Peter quickly left their homes. E a Bíblia fala que Pedro rapidinho foi embora da Went to be casa with do the Jews. pessoal. E voltou ali para no meio dos Full of the judeus. Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo. Baptized in the Holy Spirit. Batizado com o Espírito Speaking in Santo. tongues. Falando em línguas. But prejudice. Mas cheio de preconceito. So God says, I cannot use you. Então disse, não dá para te usar. Stay in Jerusalem. Continua ali em Jerusalém. Stay among your own people. Continue ali no meio do seu You povo. are ignorant. Você é ignorante. And then Paul, Jesus, and God says, I got to find somebody. E aí Deus falou, eu preciso achar outra pessoa. And he saw Saul E aí ele viu Saulo riding on a horse. ali em cima do cavalinho. University graduate. Ali, todo ali, tinha sido Intelligent. formado, inteligente. Grew up in a city. Ou aquele cara assim Metropolitan city. que cresceu numa cidade metropolitana. His father O pai dele was a Roman era citizen. um cidadão romano. He was exposed to many Ele cultures. estava exposto sempre a muitas culturas. He was well read. E ele era uma pessoa He assim was experienced que era with experiente many people and E had conhe- good education. e tinha boa educação, conhecia as pessoas. God says, I need him. E Deus falou, é esse mesmo que eu preciso. And I cannot wait for him to get E saved. eu não posso ficar esperando muito não para ele ser salvo. God says, Paul, Saul, E Deus falou assim, you Saulo, are taking too long. Você- Get saved. salva logo, rapaz. Walked him off his horse. Paf, derrubou ele do cavalo. Hurry, get saved. Vamos, acorda, vamos, vai ser salvo. I need your brain. Eu preciso do teu cérebro. Study. Estude. Paul says, who are you? E Paulo disse, quem é você? And the voice said, E a voz disse, I am Jesus, eu sou Jesus, whom you persecute. a quem você tem perseguido. I need you on my staff right Eu now. preciso de você fazendo parte da minha equipe agora, já. And Paul says,
What do you want me to do? E Paulo disse, o que o senhor quer que eu faça? He said, I got this assignment over here. Ele disse, olha, eu tenho uma situação aqui. The Gentiles need me. Os gentios estão precisando de mim. The cultures of the world need me. As culturas do mundo estão precisando de mim. And I got this guy named Peter. E eu tenho esse rapaz chamado Pedro. He's a good preacher. Ele é um bom pregador. He's got a lot of power. Ele tem muito poder. He's anointed. É ungido. He can speak in tongues. Sabe falar em línguas. But he's useless. Mas ele é inútil. Study. Estude. Don't stop studying. Nunca pare de estudar. Study. Estude. God says, Paul, E Deus disse, Paulo, I'll give you a new name. ele deu um nome novo a Saulo. Chamou de Paulo. Yeah, you go to the world. Você vai ao Go mundo. to the Gentiles. Vai aos gentios. You understand them. Porque você me entende. You've read their books. Você leu os livros. You've read their poetry. Você leu a poesia. You've studied their system. Você estudou os sistemas. You grew up in their cities. Você conhece as cidades You understand their deles. economy. Você conhece a economia deles. You are a businessman. Você é um homem de negócios. You can go to them. Você pode ir e alcançá-los. Amen. Study. Estude. Finally, E por fim, God says, Deus disse, you will be no priest before me. vocês não serão mais sacerdotes diante I de won't mim. let you represent me Não vou permitir que vocês me representem, because you wouldn't study. porque vocês não estudaram. He says, E ele diz, and I will also reject your children. e eu vou rejeitar também os teus filhos. God says, Deus diz, if you don't study se você não estudar and you don't e learn você não aprender, and you don't grow, você não vai crescer, I'll reject you. eu vou te I rejeitar. won't use you. Eu não vou te usar And I won't use your children e either. nem vou usar os teus filhos. Why? Por quê? Simple. Muito simples. If you are ignorant Se você for ignorante and you teach your children all you know, e você ensinar os teus filhos tudo o que você sabe, write this down. escreva aí. Ignorance is personal, A ignorância é pessoal, but never private. mas ela é nunca privada, escondida ou particular. Ignorance is personal, Ela é alguma coisa que pertence ao indivíduo, é pessoal, but it's never private. mas ela nunca ficará escondida. What you don't know is going to destroy your grandchildren. O que você não sabe vai acabar destruindo os teus netos. Hallelujah. Aleluia. I was reading a scripture last night. Eu estava lendo um texto da Escritura a noite passada. It was a scripture about ordination. É um texto sobre ordenação. I'd like to just ask you to read that. E eu with me. gostaria que vocês lessem comigo. All of you who are ordained, Todos vocês que foram ordenados ontem, I want you to read this with me. vocês tinham que ler esse texto. It's found in the book Second Timothy. Está no livro de 2 Timóteo. Guess who wrote this book? Adivinha quem escreveu esse livro? Guess who he wrote it to? Adivinha quem foi que escreveu?
A young man he was about to ordain. Jovem, e ele escreveu para um jovem que estava read. prestes a ser ordenado. Let's read what he says. Olha aqui o que ele fala. 2 Timothy chapter 2, 2 Timóteo capítulo 2, verse 1. versículo 1. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. And the things that you have learned from me in the presence of many witnesses, E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, entrust them to reliable men who will also be qualified to teach others. isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Read it again. Leia mais uma vez. Everybody together. Todos juntos. Mais alto. Mais alto. E o que da minha parte ouviste, através Todos. Todos juntos, vamos juntos. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. You can only lead people Você só pode liderar pessoas as far as you've gone yourself. até o limite de onde você avançou. So read, Então leia, study, estude, be a leader that God will be proud of. seja um líder do qual Deus terá orgulho. Hallelujah. Aleluia. Tell your neighbor, I'm going to read from now on. Então diga para o seu vizinho aí, de agora em diante eu vou ler. Amen. Amém. If you cannot read, Se você não sabe ler, listen. ouça. If you cannot read, Se você não sabe ler, you have no excuse. você não tem desculpa. You can hear. Você pode ouvir. So you listen to tapes, Então ouça fitas, CDs, CDs, videos. vídeos. Feed your faith. Alimente a sua fé. And while you are listening, Enquanto você está ouvindo, get someone to teach you how to read. peça para que alguém te ajude a aprender a ler. Amen. Amém. Leaders are readers. Leitores, líderes são leitores. I have a book out there in Portuguese. Eu tenho aqui um livro em português, It's called Becoming a Leader. se chama Tornando-se um Líder. Anyone can do it. Qualquer um pode In fazer. the back of the book, E na parte de trás do livro, there are 21 qualities of a leader. nós vemos aqui 21 qualidades de um líder. I want you to take this book and read it Eu quero que você pegue esse livro e leia, and study the 21 qualities e que of a você leader. estude as 21 qualidades do líder. You will discover Você vai descobrir that each one of those que qualities cada uma dessas qualidades are in the life of Jesus. são encontradas na vida de And if you Jesus. want to become an effective leader, E se você quer se tornar um líder realmente eficiente, you must develop those qualities in você your life. tem que desenvolver essas qualidades na sua própria vida. As we prepare to break for lunch, E um pouquinho antes de nós sairmos então para o almoço, I want you to write down eu quero que você escreva the list uma lista of 10 qualities de 10 qualidades that you must develop que você deve desenvolver to become an effective leader. para se tornar um líder eficiente. Number 1, Número 1, discipline. disciplina.
self-discipline. Uma autodisciplina. Number 2, Número 2, vision. visão. Write on paper what you want to become. Escreva num papel aquilo que você quer se tornar. Number 3, Número 3, wisdom. sabedoria. Wisdom is the ability to use knowledge effectively. Sabedoria é a habilidade de utilizar o conhecimento de forma eficaz. Number 3, Número 3, decision. decisão. To become an effective leader. Para você se tornar um líder eficaz. 4, Ou perdão, número 4 esse, né? good, you're listening. Bom, sinal que vocês estão ouvindo. Decision. Decisão. Every effective leader Todo líder eficaz must make decisions. tem que fazer decisões. Don't be afraid to make decisions. Não tenha medo de tomar decisões. Sometimes your decisions are not right, Talvez suas decisões às vezes não sejam corretas, but don't be afraid to make decisions. mas não tenha medo de tomar decisões. Number 4, Número 5. number 5. 5. 5. 5. 5. Yes. Because you said 5, they said 5. Yeah. Muito bom inglês. O inglês ótimo de vocês. Courage. Coragem. Write it down, please. Escrevam aí. To become an effective Para leader, se tornar um líder you eficiente, must have the quality of courage. você tem que ter a qualidade da coragem. What is courage? O que é coragem? Courage is standing in the face of fear. Coragem é ficar face a face com o medo. It's impossible to have courage without fear. É impossível ter coragem sem ter medo. Fear gives birth to courage. O medo é que traz à luz a coragem. Write this down. Escreva isso. Never be afraid to be afraid. Nunca tenha medo de ter medo. True leaders Os líderes verdadeiros are always afraid. estão sempre com medo. Outra vez. Os líderes verdadeiros estão sempre com medo. Outra vez. Os líderes verdadeiros estão sempre com medo. Outra vez. Os líderes verdadeiros estão sempre com medo. If what you are doing Se aquilo que você está fazendo frightens you, te deixa assustado, it's from God. então ele vem de Deus. God told Joshua Deus disse para Josué, not to get rid of the fear. não, ele falou para ele deixar de ter medo. He simply said, Ele simplesmente disse, be courageous. tenha força, seja corajoso. Fear is necessary for courage. O medo é indispensável para que haja coragem. This man is always afraid. Esse homem aqui está sempre com medo. He's just like me. É como eu. We live in fear all the Nós time. vivemos em medo o tempo todo. We say things Nós falamos coisas and don't know how to pay for them. e nós não sabemos como é que vai ser o resultado daquilo. So today, Hoje mesmo, he needs 200,000 real. ele precisa de 200 mil reais. And he's sitting here, E ele está sentado aqui, his legs crossed, aí com a perna he's cruzada, smiling. tá rindo. and he's afraid. E ele está morrendo de Oh, medo. God. Oh, Deus. That's a leader. É um líder. Are you afraid? Você tem medo? You are a leader. Você é um líder. Courage. A coragem.
So Winston Churchill said, Winston Churchill disse: there is nothing to fear except fear itself. não há nada a temer a não ser o próprio medo. Hallelujah. Aleluia. If what you are doing Se aquilo que você está does fazendo not frighten you, não te assusta, it's not from God. então não vem de Deus. So God says, Então Deus diz: I want you to be a pastor. eu quero que você seja uma pastora, um pastor. I can't speak. Eu não sei falar. I'm afraid of people. Eu tenho medo das pessoas. Bishop Robson, Olha o bispo ali. don't pray for me. Não ora nem por mim, por favor. Não ora. God says, she qualifies. Então essa pessoa está qualificada para o pastoreado. Amen? You want me to be a deacon? Você quer que eu seja um diácono? I'm so young. Eu sou tão jovem. I'm afraid. Tenho medo. Qualified. Qualificado. Courage. Coragem. Number 6. Número 6. Humility. Humildade. All true leaders are humble. Todos os líderes de verdade são humildes. Yes. Humility is misunderstood. A humildade é muitas vezes mal interpretada. Humility A humildade, is from the word humble. ela vem da palavra humilhar. The word humble E a palavra humilhar is from the word humus. Or vem da dirt. palavra humus ou terra. Very important. Isso é muito importante. Humus, Humus, humble, humilde, humility. humildade. So to be humble Então, para você ser means humilde, to be earthy. significa que você tem que ser como da terra. The word humble A palavra humilde means to be yourself. significa ser você mesmo. Please write it down. Escreva aí. A leader Um líder never pretends. nunca faz de conta. A leader Um líder never boasts. nunca faz aquela pose, finge. A leader Um líder, enjoys being himself. ele ama ser quem ele é. A leader Um líder never tries to impress. nunca fica tentando impressionar. A true leader Um líder de verdade, is earthy. ele é da terra. She is herself. A pessoa é ela mesma. He is himself. Ele é ele mesmo. This is what I am. É aquilo que a pessoa é e mais That's nada. humility. Isso é humildade. A true leader, Um líder de verdade, listen carefully, olha, ouça com atenção. never apologizes for being successful. Nunca pede desculpa por ter sido bem-sucedido em algo que ele faz. It's humility. Humildade. Hallelujah. É. Give an example of false humility. False humility. Me dê um exemplo aqui de uma humildade falsa. I saw a man playing guitar here. Por exemplo, eu vi um rapaz tocando violão aqui, ou guitarra. Playing guitar. Ele estava ali. He's good, huh? Ele é bom, não é? Praise God.
Good. Now, Agora, you go to him você chega perto dele and you say, e você diz: you are good. você é bom, cara. You play good. Você toca muito You sing bem. excellent. Você canta demais. That was powerful. Foi demais. Wonderful. Maravilhoso. And he says, E ele diz: that wasn't me. não, não era eu. That was the Holy Ghost. Era o Espírito Santo. That's false humility. Isso é falsa humildade. It was not the Holy Ghost playing that guitar. Não era o Espírito Santo que estava tocando He was aquela playing that guitarra. guitar. Era ele que estava He tocando. practiced and Ele he trained. Ele treinou, ele He ensaiou, put the time in. ele gastou He had tempo to learn the skill. e ele ficou ali elaborando, treinando played the muito. guitar. E ele tocou bem. So when you say to him, Então quando você diz para ele, that was good, foi joia, he's supposed to say, ele deveria responder, thank you very much. obrigada. That's all. É só isso, mais nada. Hallelujah. Humble. Humildade. Hallelujah. Aleluia. Number 7, Número 7, integrity. integridade. Integrity means to be one. Integridade significa ser um. Integrate. Integridade. To integrate. Integrar. Integrity means Integri- you are one. Integridade significa que você é um. What you say Aquilo que você fala and what you do e aquilo que você faz are the same. são as mesmas coisas. When you have integrity, Quando você tem integridade, you have no secret life. você não tem uma vida secreta. Hallelujah. This is lacking in leadership. Isso aqui é uma coisa que falta demais na nossa liderança. People say one thing in the pulpit As pessoas falam uma coisa e fazem outra. and they do something else at home. Você não é a mesma coisa em público do que você é em casa. No integrity. Não existe integridade. If you want to be an effective leader, Se você quer ser um líder eficaz, you've got to be the same in the dark as you are in the light. você tem que ser o mesmo nas trevas, o como você é na luz. If you want to have integrity, Se você quer ter integridade, you must make a promise você tem que prometer and keep it. e manter a sua promessa. The word integrity A palavra integridade is from the same root word as holiness. vem da mesma palavra que é santidade, Interesting. mesma raiz. Holiness means to be pure. A palavra santidade significa ser puro, It means to have integrity. significa When a person is holy, quando uma pessoa é santa, you don't need to check on them. você não precisa ficar checando a vida dela. Hallelujah. When a person is holy, Quando uma pessoa é santa, the bishop doesn't need to call to see how your marriage is. o bispo não precisa ficar chamando e perguntando como é que vai o seu casamento. When a person is holy, Quando uma pessoa é santa, the bishop doesn't have to call to see whether you are morally upright. o bispo não precisa ficar checando para ver se você está moralmente bem, se você está firme, forte. When a person is holy, Se você é santo, you can lay hands on them and ordain them você pode impor as mãos sobre essa pessoa e ordená-la. and let them go out of your sight. E deixar que ela vá mesmo para longe da sua vista. And you know they will live right. E você sabe que ela vai continuar vivendo direito.
Amém. Integrity. Integridade. Integrity. Integridade. Integrity. Integridade. Integrity. É ser inteiro. Integrity is measured by what you would do when no one's looking. A integridade é medida por aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Next. Próximo ponto. Humor. Bom humor. To be a leader, you must have humor. Para você ser um líder, você tem que ter um bom senso de humor. Write this down. Escreva aí. Leaders never take life too seriously. Os líderes nunca levam a vida a sério demais. A leader Um líder is always happy, está sempre feliz. even when he has no money. Mesmo quando ele está sem dinheiro. A leader is always happy, Um líder está sempre feliz. even when you criticize. Mesmo quando ele está sendo criticado. Why? Por quê? Never takes life too seriously. Porque ele nunca leva a vida a sério demais. Learn to laugh at your mistakes. Aprenda a rir dos teus erros. Everybody makes them. Todo mundo erra. So get over it. Então, aprenda a rir deles. Laugh. Ria. Look what I did. Olha só o que eu I fiz. can't believe I Eu did não that. acredito que eu consegui fazer um negócio desses. Olha só. Amen. Amém? Amen. Amém? Humor. Bom senso de humor. Some people believe in order to be spiritual, you got to be depressed. Algumas pessoas pensam que para você ser espiritual, você tem que ser ou ficar deprimido. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. The Lord is here. O Senhor está aqui. The Lord is in his holy temple. O Senhor está no seu santo templo. Amém. Obrigado. Obrigada. Hallelujah. Aleluia. That is stupid. Isso é burrice. Laughter is good medicine. Huh? O riso é um bom remédio. I have many more to give you. I'll just give you two more. Eu tenho tanto para te falar, mas só vou falar mais dois. Anger. Raiva. To be an effective leader, you must have anger. Para você ser um líder eficaz, você tem que ter raiva. Joy Alegria and anger. e também raiva. You cannot lead if you don't get angry. Você não pode liderar se você não ficar com raiva. Every great leader gets angry. Todo líder grande fica com raiva. All true leaders get angry. Todos os bons líderes ficam com raiva. Jesus, Jesus walking in the temple. entrou no templo. Out! Out! Fora! Out! Fora! Out! Fora! Get out! Fora daqui! Angry. Raiva. Leaders become angry Os líderes ficam com raiva at sin. do pecado. They become angry Eles têm raiva at injustice. da injustiça. I found out something Eu descobri uma coisa. as a leader. Como líder,
whatever you tolerate, Tudo aquilo que você tolera, you will never change. você nunca vai mudar. Finally, Finalmente, friendship. ou por fim, amizade. There are many more in the book. Tem muito mais aqui nesse livro. I want to close on this one, friendship. Mas eu quero fechar com esse tema, You cannot be an amizade. effective leader Você não pode ser um líder eficaz if you are not friendly. se você não for uma pessoa amigável. Some leaders Alguns líderes always create enemies. sempre estão criando inimigos. You cannot get people to follow you who don't like you. Você nunca vai conseguir que as pessoas te sigam se elas não gostarem de você. Friendship. Amizade. Open to people. Seja aberto para com as pessoas. Patience with Seja people. paciente com as pessoas. Be friendly. Seja amigável. Jesus was so friendly. Jesus era tão amigável. Sinners loved him. Os pecadores adoravam andar com Jesus. Drunkards loved him. Os bêbados amavam estar com ele. Prostitutes liked him. As prostitutas queriam ficar com They like to ele. be with him. Eles gostavam de estar perto de Do Jesus. they like to be with you? E essas pessoas gostam de ficar perto de você? True leaders are friendly. Os líderes de verdade são amigáveis. If you want to be a great leader, Se você quer ser um grande líder, read, leia, develop, and grow. então você vai poder crescer. Amen? Amém? Well, I will stop now. Eu vou parar por aqui. I would like for you to remain in your seat for a moment. Eu quero que vocês continuem sentados por um momento, por favor. Close your Bibles. Quero que você feche a sua Bíblia.